Você duvida do poder da sua fé? Talvez você tenha enfrentado momentos difíceis, desafios que parecem impossíveis de superar, e começou a questionar se sua fé é realmente capaz de mudar algo em sua vida. Mas, e se eu te disser que a fé pode mover montanhas? Que, com a confiança certa em Deus, aquilo que parecia inalcançável pode, sim, ser transformado? Vamos juntos mergulhar nos ensinamentos da Bíblia e descobrir como a fé pode ser a chave para enfrentar os maiores obstáculos. Prepare-se para um despertar espiritual. Você vai entender por que a fé, quando colocada em Deus, pode realmente fazer o impossível. E o versículo do dia é: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 21 a 22. Neste poderoso versículo, Jesus faz uma afirmação extraordinária sobre a fé e o poder que ela contém. A imagem de mover montanhas não é apenas um exagero. Ela carrega um profundo significado espiritual. As montanhas, em muitas tradições, simbolizam obstáculos, desafios e dificuldades que parecem insuperáveis. Ao usar essa metáfora, Jesus nos convida a refletir sobre a natureza da fé e o que ela pode realizar em nossas vidas. A fé que Jesus menciona não é uma crença superficial ou vaga. É uma fé que vai além do entendimento humano, uma confiança profunda e inabalável em Deus. Quando ele fala de não duvidar, ele nos ensina que a dúvida pode ser um dos maiores inimigos da fé. Dúvidas podem surgir em meio a crises, doenças, perdas ou situações que nos fazem questionar a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Nesses momentos, somos chamados a lembrar que a verdadeira fé não se baseia nas circunstâncias externas, mas em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes nos sentimos impotentes, como se estivéssemos diante de uma montanha intransponível. Jesus, ao dizer que tudo o que pedirmos em oração será concedido, nos encoraja a nos aproximar de Deus com confiança. Ele nos assegura que, com fé, podemos pedir o que desejamos e que nossa oração pode ter um impacto real em nossas vidas. Essa promessa, no entanto, vem acompanhada de uma condição. Precisamos crer verdadeiramente. A fé genuína é um ato de entrega e submissão a Deus. Não se trata de simplesmente solicitar algo e esperar que aconteça. É uma atitude de confiança que reconhece a soberania de Deus e a sua capacidade de agir em nossas vidas, mesmo que a resposta não venha da maneira que esperamos. Jesus nos ensina que a oração é uma ferramenta poderosa, mas deve ser feita com a certeza de que Deus pode realizar o impossível. Quando refletimos sobre a vida de Jesus, vemos exemplos claros do poder da fé em ação. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos e transformou a vida de muitos. Em cada um desses momentos, a fé das pessoas envolvidas desempenhou um papel crucial. Não era apenas a fé de Jesus que operava milagres, mas a fé daquelas que buscavam sua ajuda. Isso nos ensina que a fé é um convite à participação na obra de Deus. Quando exercemos nossa fé, abrimos espaço para que Deus atue em nossas vidas de maneiras extraordinárias. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse versículo nos proporciona uma definição clara e profunda da fé. A fé, segundo a perspectiva bíblica, não se limita a um mero sentimento ou a uma crença abstrata. Ela é uma certeza interna, uma convicção sólida que transcende a lógica e as evidências físicas. Enquanto o mundo muitas vezes nos ensina a confiar apenas no que podemos ver, tocar e medir, a fé nos convida a abrir nossos olhos para uma realidade maior, que vai além do que é tangível. A primeira parte do versículo, que fala sobre certeza de coisas que se esperam, destaca a esperança que a fé traz. Essa esperança não é uma expectativa vaga ou incerta, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. Quando esperamos em Deus, sabemos que Ele é capaz de cumprir suas promessas, mesmo que a realização dessas promessas não aconteça imediatamente ou de acordo com nossos planos.
A fé nos ensina que esperar não significa ficar inativos. Pelo contrário, é um convite à ação consciente, onde nos movemos em direção ao que acreditamos, mesmo sem ver a concretização imediata. Um aspecto crucial da fé é que ela não é estática. Ela cresce e se desenvolve à medida que nos relacionamos com Deus e experimentamos sua fidelidade. Cada passo que damos em fé nos aproxima mais dele e nos ajuda a construir uma base sólida para a nossa confiança. Através das dificuldades e das vitórias, nossa fé se fortalece e somos capazes de enfrentar novos desafios com uma convicção ainda mais profunda. Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Esse versículo é um dos lembretes mais poderosos da Bíblia sobre a soberania e o poder ilimitado de Deus. A frase "nada é impossível" não é apenas uma afirmação teológica, mas um convite para vivermos com a certeza de que, com Deus, todas as limitações que nos prendem podem ser superadas. Ele nos chama a olhar para além das dificuldades visíveis, reconhecendo que o poder de Deus vai muito além do que conseguimos entender ou imaginar. Quando colocamos nossa fé nele, permitimos que ele opere em nossas vidas de maneiras que desafiam a lógica humana e nos surpreendem. Nossa visão é limitada e, muitas vezes, as circunstâncias que enfrentamos podem nos parecer intransponíveis, sejam problemas financeiros, doenças, relacionamentos rompidos ou incertezas em relação ao futuro. Mas Deus nos lembra, por meio deste versículo, que ele não é limitado pelas condições humanas. Sua capacidade de intervir e transformar qualquer situação está sempre disponível para aqueles que confiam nele. Esse entendimento nos dá uma força inabalável em tempos difíceis. Saber que nada é impossível para Deus nos encoraja a enfrentar os desafios com coragem e perseverança, acreditando que, por maiores que sejam as dificuldades, Deus é ainda maior. Essa confiança não é uma promessa de que tudo será resolvido de acordo com nossos desejos, mas uma garantia de que Deus tem um plano perfeito e um poder absoluto para realizar o que for necessário. Ele nos convida a cultivar uma fé que não se abala pelas adversidades, mas que se torna mais forte à medida que nos aprofundamos em nossa relação com Ele. Esse versículo também nos impulsiona a viver uma vida de fé ativa e dinâmica, onde a confiança em Deus se torna a força motriz de nossas ações e decisões. Não se trata apenas de acreditar passivamente, mas de tomar decisões baseadas na confiança de que Deus está conosco e nos fortalece em cada passo. Uma fé dinâmica é aquela que nos encoraja a perseguir sonhos, a nos engajar em novos projetos e a estender a mão aos outros com a confiança de que Deus pode usar cada esforço para fazer a diferença. Por meio da reflexão e da meditação sobre esses versículos, somos chamados a cultivar uma fé que não se limita às dificuldades do presente, mas que se estende às promessas futuras de Deus. Essa fé nos permite viver em uma expectativa constante, esperando que Deus faça algo incrível em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Cada desafio deixa de ser um obstáculo intransponível e passa a ser uma oportunidade para vermos a mão de Deus agindo de maneira surpreendente e poderosa. Quando deixamos que essa fé molde nossa perspectiva, começamos a viver em um estado de esperança e confiança, onde cada dia traz novas possibilidades de testemunhar o poder transformador de Deus. Essa visão nos inspira a sermos testemunhas vivas de que realmente nada é impossível para Ele. Passamos a encarar os desafios com uma atitude de gratidão, sabendo que cada experiência, mesmo as mais difíceis, são oportunidades para crescermos espiritualmente e vermos as promessas de Deus se cumprindo.